Hoje nós vamos refletir sobre um dos versículos do Evangelho de João. É um versículo bem conhecido, mas também um dos versículos mal compreendidos. Mas antes de irmos para a reflexão, para você não esquecer, deixe aqui seu like clicando no joinha. Se você não é inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E assim você vai fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? Os outros discípulos disseram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não colocar o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 25. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Você é muito importante para Deus e para mim. Essas palavras do versículo, elas foram pronunciadas por Tomé. Tomé era um dos 12 apóstolos de Jesus. Então, para compreender este momento, nós precisamos voltar aqui ao contexto lá daquela época. Jesus ele havia sido crucificado poucos dias antes deste acontecimento. Os discípulos estavam profundamente abalados. Aquele que haviam depositado toda a esperança, toda a confiança, parecia ter sido derrotado pela morte. Parecia. Eles estavam então escondidos. Eles estavam com medo das autoridades religiosas e do Império Romano. As portas onde eles estavam permaneciam fechadas. E o coração também. Foi então que Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos e lhes trouxe uma mensagem de paz. Mas Tomé, ele não estava presente naquele momento. Tomé não estavam ali com eles. Quando os outros apóstolos lhe contaram que tinham visto Jesus vivo, ele respondeu com as palavras do versículo de hoje, o qual eu proclamei. À primeira vista, podemos até pensar que Tomé era apenas um homem incrédulo. Mas encontramos alguém profundamente ferido. Tomé havia caminhado com Jesus durante anos. Ele viu os milagres que Jesus realizou. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele depositou em Jesus toda a sua esperança. E aí, depois o que aconteceu? Tomé assistiu à crucificação de Jesus. A sua dor era tão grande que ele tinha medo de voltar a acreditar e fazer o quê? Sofrer novamente. Sua exigência de ver e tocar as feridas de Jesus revela mais do que dúvida. É muito além. Revela um coração machucado. Quantas vezes também somos como Tomé? Dizemos: Senhor, só vou acreditar quando eu enxergar. Quando o problema se resolver, quando o milagre acontecer, quando a porta se abrir. Mas Deus, ele nos convida a um caminho diferente. Ele nos convida à fé cristã, porque a fé cristã, ela não é acreditar apenas depois das provas.
ela é confiar, mesmo quando ainda não conseguimos ver o resultado. E existe um detalhe aqui maravilhoso. Jesus poderia ter repreendido Tomé duramente, poderia tê-lo afastado, mas Jesus fez exatamente ao contrário. 8 dias depois, Jesus faz o quê? Ele volta e ele entra novamente na casa, onde eles estavam ali fechados. Então Jesus olha diretamente para Tomé, para vocês verem. Jesus sabe tudo, ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe o que nós falamos, porque o momento que Tomé falou isso para os apóstolos, Jesus não estava ali. Jesus já não estava mais com os apóstolos. Mas Jesus sabia o que Tomé tinha respondido quando os apóstolos falaram que viram Jesus. Olha para vocês verem. E uma outra coisa, a qual eu falei aqui atrás. Tomé viu os milagres, escutou as palavras de Jesus, seus ensinamentos, e depois viu Jesus ser crucificado. Quantas vezes nós convivemos com pessoas e acreditamos naquelas pessoas, recebemos o amor delas, o carinho, e nós também damos amor e carinho para essas pessoas, e às vezes algo acontece e nós simplesmente perdemos a confiança naquela pessoa, sem querer entender o contexto, o que é que aconteceu ali de verdade, porque talvez aparentemente aquela pessoa nos decepcionou, ou talvez realmente decepcionou, mas será por quê ou para quê? Às vezes, quantas pessoas saem de relacionamentos e desacreditam porque passou por uma decepção, passou por um medo, um trauma, e custam acreditar novamente quando Deus envia uma nova pessoa. Isso é um dos exemplos. Existem inúmeras situações que nós agimos como Tomé. Então, quando Jesus volta e olha diretamente para Tomé, ele o convida. Põe aqui o teu dedo. Olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas homem de fé. Que gesto de misericórdia! Porque não foi o que Tomé disse, que só iria acreditar se colocasse os dedos? Então Jesus chegou o quê? Chegou e falou com ele para colocar o dedo e não sejas incrédulo, mas sim um homem de fé. Ou seja, coloca os dedos aqui para você ter fé. Jesus ele não humilha Tomé por causa da sua dúvida. Jesus ele vai ao encontro dela. Ele vai ali naquele ponto que Tomé tem dúvida para ele resolver aquilo, para ele curar. Isso nos mostra que Deus conhece as nossas fragilidades e Ele vai nas nossas fragilidades para quê? Para nos curar, para curar aquilo que é a nossa fragilidade, para curar aquilo que nos afasta dele. Ele não se afasta quando nós vacilamos, mas Ele se aproxima para que nós paramos de nos afastar dele através das nossas fragilidades. Ele se aproxima, ele fortalece, ele cura. E então acontece uma das mais belas profissões de fé de toda a Bíblia. Tomé exclama: Meu Senhor e meu Deus.
Aqui é um homem curado. O homem que duvidava torna-se aquele que reconhece plenamente a divindade de Cristo. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu uma cura. Isso mostra que Deus pode transformar nossas dúvidas em uma fé ainda mais madura. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas querem provas para acreditar, querem controlar tudo, querem respostas imediatas e com isso pode perder oportunidades, grandes oportunidades na vida, por ficar pegado àquilo que desacreditou e aí passa a desacreditar em tudo e em todos. E para de confiar em Deus, para de confiar nas pessoas que Deus envia para as nossas vidas. Mas nem tudo na vida, nem tudo pode ser explicado. Tem que ser vivido. O amor, ele não se mede. O amor não é medido. A esperança, ela não se pesa. Não dá para pesar, colocar ali na balança a esperança. A presença de Deus nem sempre ela pode ser vista com os olhos, mas pode ser experimentada pelo coração. A presença de Deus, ela pode ser sim experimentada pelo coração. O que podemos então aprender aqui em João 20:25? Que Deus conhece as nossas dúvidas e não deixa de nos amar por causa delas. Ele não deixa de me amar, ele não deixa de te amar por causa das nossas dúvidas. A fé que cresce quando permanecemos próximo de Cristo, mesmo nos momentos de incerteza. É isso que esse versículo nos mostra. Que a nossa fé vai crescer se nós permanecermos próximos de Cristo. Jesus, ele transforma corações feridos em testemunhas da esperança. Confiar em Deus é acreditar que Ele continua agindo, mesmo quando ainda não enxergamos o caminho. E talvez hoje você esteja esperando uma resposta de Deus. Talvez esteja vivendo um momento em que tudo parece silencioso, parado, estagnado. Talvez sua oração seja parecida com a de Tomé. Senhor, eu preciso de um sinal. E este evangelho, ele nos ensina que o maior sinal já nos foi dado. Sabe quando? Quando Cristo venceu a morte. Este é o nosso sinal. Quando Cristo ressuscitou. Então, toda vez que você tiver dúvida, que você estiver vacilando, estiver no medo, lembre que Cristo ressuscitou e Ele continua vivo, caminhando conosco, caminhando aí com você. Cristo está aí juntinho de você nesse momento, fortalecendo a nossa esperança, sustentando a nossa fé. Por isso, não permita que a dúvida seja maior do que a presença de Deus na sua vida. Leve suas perguntas a Jesus. Leve as suas lágrimas a Jesus. Leve seus medos a Jesus. Fala, Jesus, tome as minhas lágrimas. Jesus, tome os meus medos. Jesus, tome as minhas dúvidas. Porque Ele nunca rejeita
um coração sincero. E no tempo certo, fará nascer dentro de você a mesma certeza que nasceu em Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Despertai, que hoje possamos pedir ao Senhor uma fé que permaneça firme, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver aquilo que Deus já está preparando. Que Deus abençoe sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família. Eu sou Rosimeire Caetana e te peço encarecidamente, se você puder deixar aqui seu like, clicando no joinha, se inscrever aqui neste canal e compartilhe essa palavra de Deus. Leve para que outras pessoas também saibam que Deus está com elas e que Jesus caminha com elas e que o sinal que ela está esperando já aconteceu. Jesus ressuscitou e está vivo. E deixa aqui nos comentários, meu Senhor e meu Deus. Um grande abraço e fique com Deus.